Se você fosse obrigado a escolher entre fundos imobiliários e ações de boas empresas, qual seria a sua escolha? Eu sou o William Cruz, esse é o canal Dinheiro e Companhia e esse é mais um vídeo do canal em que eu vou falar sobre fundos imobiliários versus ações da Bolsa de Valores. Fica comigo até o final, deixa o seu like e já responde aí nos comentários qual é a sua preferência. Você prefere fundo imobiliário ou ações, certo? Faz a sua inscrição e deixa o seu like, não deixa de fazer a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal, ok? Dividendos mensais é a primeira característica dos fundos imobiliários. Segundo, baixa volatilidade, não tem muita variação de preço. Não, lembrando que eu não estou fazendo recomendação de compra, certo? Mercados de imóveis geralmente causam uma certa proteção em relação à inflação. O mercado de imóveis ele é muito sólido, resiste a guerras, resiste a crises, então é interessantíssimo investir em imóveis. Então, como você está investindo em fundos imobiliários, você está investindo no setor imobiliário, então é de imóveis que nós estamos falando. No caso das ações, você se torna um sócio de empresas, e aí você tem empresas muito sólidas, como a WEG, por exemplo, você tem a Itaú, a Taesa, que é o Banco Itaú é um dos mais sólidos do nosso mercado, você tem a Taesa é uma boa elétrica, de transmissão elétrica, a Transmissão Paulista também, elas estão em contratos de concessão com mais de 30 anos de contrato, não tem baixa manutenção, porque você tem que manter a rede elétrica à disposição para ser transmitida a energia lá da geração até o ponto de distribuição, certo? Então a Sanepar, por exemplo, é outro setor perene, por exemplo, é um setor de saneamento, tem outras empresas do setor de saneamento, enfim, há um potencial muito grande de alta, você se torna sócio de grandes empresas e aí você se expõe a uma maior volatilidade, mas você tem mais proventos, então você não tem só dividendos. No caso do fundos imobiliários, você tem a alocação dos fundos e os recebíveis, no caso de fundos de papéis, né? Que são os contratos de financeiros relacionados à construção de imóveis e tal pelas construtoras. São os CRIs que a gente fala. Ficou aí no meio do vídeo essa bocejada, porque eu não sei fazer edição, eu não faço edição, tá bom? Então, os dividendos das ações, eles são dividendos, que é o lucro das ações que é distribuído. Tem o juros sobre capital próprio, que é parte dos dividendos que é reservado, feito uma reserva para a proteção da própria empresa, que são distribuídos quando não são usados. Você tem as bonificações, que também é uma forma de você aumentar aí o seu patrimônio, porque é um juro que ficou acumulado e que eles transformam eles capitalizam isso, transformando isso em capital social da empresa e distribuindo em forma de ações, certo? São as chamadas bonificações. Então, por exemplo, a cada 10 ações que você tiver, você ganha uma, então é a bonificação de 10%. Então, se você tiver 10 mil ações, você vai ganhar 1.000 ações, certo? Isso é muito legal. Os desdobramentos é quando a ação da empresa sobe demais. No caso, por exemplo, da WEG, que não tem assim um histórico muito grande de distribuição de rendimentos, o preço dela vai subindo. Chegou um determinado momento, ela quebra no meio, quebra em 4. Cada ação vira 4, então é chamado desdobramento. Também é uma forma de rentabilidade. Então, você tem aí algumas vantagens, mas você tem outras desvantagens. Por exemplo, você não tem rendimento mensal em caso de ação, né? Sem querer fazer recomendação, o que eu faço é simplesmente não escolher. Porque quando você monta uma carteira, você tem que ter a segurança, por exemplo, do fundo imobiliário, que te protege, que tem baixa volatilidade, que não vai variar muito e que te dá rentabilidade mensal, que você pode pegar essa rentabilidade e fazer novos aportes e você pode ter uma rentabilidade mensal aqui nos fundos imobiliários que te dê dinheiro para você aportar em ações. Então é bem legal isso. Então eu gosto de fazer essa mescla de carteira, certo? Então a reserva de emergência eu gosto de fazer, ela tem até um vídeo no canal aí, chama-se reserva de emergência turbinada. Dá uma caçada lá dentro de uma
playlist sobre fundos imobiliários, tem bastante coisa e tem essa reserva de emergência turbinada, né? Até a própria evolução do meu pensamento está aí registrado, tá? A respeito de fundo imobiliário e reserva de emergência. Os dividendos, eles não são mensais, no caso de ações, mas eles são mensais. Se você mesclar, você vai ter dividendos mensais. As ações vão te pagar 2 ou 3 vezes no ano, algumas vão te pagar até mensalmente. Algumas ações de bancos, né, por exemplo, o Bradesco, se não me engano, ele paga mensalmente. A volatilidade ela se torna média, porque você tem as empresas que oscilam mais e tem uma maior volatilidade, e você tem os fundos imobiliários que seguram um pouco essa volatilidade. E o potencial de alta também. Então você tem, para mim não faz muito sentido você optar por um ou por outro, montar só uma carteira só de um tipo, não me faz muito sentido. E quando você equilibra isso, você tem uma proteção melhor. Agora veja só um exemplo de aporte, não é recomendação de compra, ok? Eu vou só fazer você entender o seguinte, olha, pela cotação de hoje, eu fiz uma sominha aqui, deu 1.067. Vamos supor que eu tenha R$1.067 para aportar, dá para eu comprar 5 ações da VEG, fracionário, tá? VEG 3F. Então vai dar 190,95. Eu fiz cotação de hoje, tá? Hoje é o dia da gravação desse vídeo. 10 ações de Itaúsa 4F, R$109. Ela tá R$10,90. A Taesa 11, eu peguei a 11, a ação 11, fracionado também, 5 ações, R$184,60. O VISC 11, que é um grande fundo, muito queridinho, muito bom de negociação na bolsa, o VISC 11, R$101,18, uma cota de cada fundo imobiliário aí. VISC 11, HGLG é um dos maiores do mercado, tá? Vai dar R$162. O BCFF 11, que é um fundo bem diversificado também, R$72, ele está bem baixo. O HCTR 11, ele é um fundo de papel e ele é misto, tá? Ele tem alguns imóveis também, mas ele a grande parte dele é de papel. 120,01. A última, ontem foi a Datacom, dia 8, foi a Datacom, dia 8 de setembro, vai pagar R$1,50 cada cota. Então, cada cota de R$120, se você tivesse comprado dia 8, você ia receber R$1,50. É um excelente pagador de dividendos mensais. E o Tegar 11, que também é um excelente pagador de dividendos, está um pouquinho mais caro, está R$127,07. E aí, se você somar tudo isso, vai dar R$1.067. Então, você comprou 5 VEG, 10 Itaúsa, 5 Taesa e um fundo imobiliário de cada um desses. VISC 11, HGLG, BCFF 11, HCTR 11 e Tegar 11. Tá aí uma sugestão, mas não é uma recomendação, é só um exemplo. Você avalie, escolha as empresas, mas faça aportes assim, mistos, tá? Mistos, sem muita enrolação, sem muita firulagem, não fica preocupado. Eu não penso em preço médio, tem gente que faz conta em preço médio. Como a carteira é a longo prazo, não me interessa muito a rentabilidade da carteira, o que me interessa é a rentabilidade mensal. Então, quando eu escolho um imóvel, ou melhor, um fundo imobiliário ou uma ação de uma empresa, eu estou vendo lá no longo prazo. Então, no longo prazo, não faz muito sentido eu pensar. O legal é o seguinte, quando tem uma queda na bolsa de valores que nem nós estamos tendo nesses dias agora, que deu esse vucu-vucu no dia 7 de setembro, o que aconteceu com a bolsa? Despencou. É hora de comprar. Faz as suas avaliações e faz o seu aporte, tá? Pode ser que ela caia um pouco mais ainda no decorrer dessa semana ainda, tem amanhã ainda, o bagulho tá ficando doido lá em Brasília lá, né? Então é bem interessante esse movimento, mas quando a bolsa cai, é hora de comprar, porque você já escolheu as boas empresas e elas vão continuar produzindo.
tá? E como você está visando lá no longo prazo, não tem assim uma necessidade de ter uma lucratividade agora, certo? Então, não importa o seguinte, se caiu, se o P sobre VP tá baixo, manda bala, porque é uma boa. E outra coisa, não esqueça, avalie portfólio, produto que entrega e faça as suas avaliações aí de boas empresas, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até agora, até o próximo vídeo, tchau. Não esqueça, deixa a sua sugestão de vídeo aí nos comentários, falou?